Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos fazer a nossa aula de um jeitinho diferente. Hoje nós vamos trabalhar aí com o nosso livro. Dessa forma vai ficar mais fácil de vocês entenderem essa atividade de hoje, tá certo? Então, se você gostar do nosso vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo com os amigos. Assim, você fica por dentro de tudo que estiver rolando de novidades sobre as aulas do EMAI, do Ler e Escrever e também do Aprender Sempre do quinto ano. Vamos comigo? Então, agora você vai abrir o seu livro na página 25. Volume 2 do EMAI, página 25, atividade 18.3. Eu vou ler a atividade que está na página 25 e tem a continuação dela na 26. Nós vamos ler e logo depois eu vou explicando para você os detalhes desta atividade. Ao observar os ângulos internos de alguns polígonos, Celina quis saber como poderia medi-los. Então, aqui nós temos algumas figuras que a Celina quer medir o ângulo interno. Por enquanto, é essa a informação que nós temos na atividade. Vamos ler a próxima. Dona Beth, sua professora, propôs a ela e aos outros alunos que recortassem uma figura circular em uma folha de papel e que dobrassem bem ao meio. Explicou que esse segmento, ao passar pelo ponto central do círculo, ligando dois pontos do contorno, é chamado diâmetro. Em seguida, pediu que fizessem outra dobra, bem no meio da figura. Então, essa foi a dobradura que a professora da Celina ensinou para ela. Vamos continuar a nossa leitura na página 26. Nós temos aqui agora as seguintes informações. Dona Beth contou que o canto reto que podemos observar na segunda dobradura, é conhecido como ângulo reto e que ele mede 90 graus. Existem também ângulos obtusos que medem mais de 90 graus e ângulos agudos que medem menos de 90 graus. Veja as ilustrações. Então, aqui eu fiz algumas ilustrações e já eu explico para vocês por que eu escrevi isso aqui. Vamos fazer agora a leitura daqui. Utilizando a dobradura feita com o círculo do anexo 1, meça os ângulos dos polígonos desenhados na figura 1. E pinte de verde ângulos retos, de azul ângulos agudos e de vermelho ângulos obtusos. Então, a gente vai agora mudar um pouquinho a ordem dessa atividade. Nós vamos começar pegando o anexo da figura 1, porque esse anexo aqui da figura 1 é o que está sendo solicitado aqui na página 25 para que a gente possa fazer essa dobradura, tá certo, galera? Então, você vai abrir o seu livro. Lá no finalzinho do EMAI, ó, quando termina o EMAI, tem os anexos. Estão vendo que está escrito atividade 20.3? Houve um erro aqui. Na verdade, ela é a 18.3, tá certo? Essa é a figura que vocês vão recortar. Vocês vão recortar o círculo. Olha aqui o desenho da tesoura. Podem recortar. Cuidado aí para não recortar a folha de trás, tá? Recortem só essa daqui. Recortem o círculo. E agora a gente vai montar a dobradura, tá certo? Eu já recortei o meu círculo aqui. Eu fiz até umas linhas, mas não são necessárias, tá, pessoalzinho? Ó, o círculo, só para ficar mais fácil. Agora a gente faz o que está sendo solicitado aqui na figura 2. Vamos dobrar ao meio. E agora vamos dobrar novamente ao meio. Então, aqui, prontinho. Então, vou fazer de novo, tá bem fácil, né? Nós dobramos ao meio, o meio, bem retinho aqui no meio. Dobramos e dobramos novamente no meio. Vocês observam que essa dobradura formou um ângulo de 90 graus? Nós temos aqui um ângulo de 90 graus, pessoal. Isso é regra, tá? Esse ângulo aqui, ó, esse L, forma um ângulo de 90 graus. Onde que forma o ângulo? Bem aqui, ó, no cantinho. O ângulo é sempre no cantinho. Então, o ângulo de 90 graus, a gente faz tipo um quadradinho. Vou completar aqui, ó. Vou fazer um L.
Estão vendo? E coloco um pontinho no meio. Isso daqui se chama ângulo de 90 graus. Quando uma figura tem esse desenho aqui com uma linha mais aberta, tá vendo? Ó, o desenho aqui tá de um L. Se essa linha aqui de cima, por exemplo, fosse mais aberta, esse ângulo, ele seria chamado de ângulo obtuso, porque esse desenho seria um pouquinho maior, tá bom? Esse ângulo. Se for menor, nós temos um ângulo agudo, tá? Então, a gente também muda o desenho e eu vou mostrar isso pra vocês nas próximas explicações que eu vou dar ainda hoje, hein? Não sai daí! Então, galera, essa dobradura aqui vai nos ajudar a medir essas figuras. Deixe uma dessas sempre guardadinha aí no seu caderno, próximo de você, porque assim fica mais fácil de você identificar o ângulo, se você não tiver aí uma régua de ângulos, tá bom? Então, vamos lá. Agora, galera, a gente vai, antes de ver essa daqui, a gente vai trabalhar nesta daqui pra gente entender os ângulos. Nós já falamos um pouquinho sobre isso em outras aulas, mas nós vamos voltar para vocês relembrarem agora utilizando essa dobradura, que vocês podem utilizá-la pro resto da vida. Pro resto da vida, vai ajudar muito, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente vai utilizar para medir os ângulos? Você vai colocar a base dessa dobradura em uma das linhas da figura. Pode ser qualquer linha, tá? Pode ser na linha de baixo, pode ser na linha de cima, qualquer uma. Eu vou utilizar a linha de baixo aqui, que tá mais fácil para vocês visualizarem. Vou começar pela figura A. Na figura A, eu tenho um L. Vocês estão vendo que não é um polígono, né? Porque não tá fechado, mas é uma figura. Eu tenho um L e aí eu coloco a minha base da dobradura na linha da letrinha A. Olha aqui, ó. Tá vendo? Uma cobriu a outra. Aqui também, ó, ficou bem certinho. Eu vou até afastar um pouquinho pra vocês conseguirem enxergar melhor. Ó, ficou bem certinho. Teve o mesmo segmento. Então, a gente percebe que essa figura A, que tem esse L, tem um ângulo de 90 graus bem aqui, ó. Então, dessa forma, esse ângulo aqui, o ângulo é isso aqui, galera. Isso aqui que eu acabei de fazer. Essa junção aqui dos vértices, tá? Esse ângulo aqui é de 90 graus. Ele é chamado de ângulo reto, por isso que eu coloquei um R, tá bom? Então, vamos seguir aqui em frente. A letrinha B, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar a minha dobradura em cima e vou verificar se a próxima linha vai ficar aberta ou se ela vai ficar fechada. Nesse caso, ó, ela ficou aberta. Eu coloquei bem retinho aqui embaixo e olha a linha aqui, ó, aberta. Então, esse ângulo que a gente tem aqui, ele é um ângulo maior de 90 graus. Olha aqui, eu coloquei o símbolo de maior de 90 graus, é chamado de ângulo obtuso. Eu vou desenhar aqui pra vocês, ó. Olha aqui, ele é curvinho, tá vendo? E põe um pontinho dentro também, tá? Vamos pra próxima? A figura C, vou colocar aqui na base, olha aqui, na linha da figura C. E olha aqui, ó, a outra lateral eu não consigo ver. Ela tá menor, ó, vou até puxar aqui. Ela tá menor que o L, tá vendo? Ela deitou. Então, esse daqui é um ângulo agudo, ou seja, ele é menor, fiz o símbolo aqui de menor, de 90 graus, ele é um ângulo agudo. Olha aqui como é que a gente faz. É assim que a gente tem que representar o ângulo, tá, galerinha? Fechando aqui o vértice, né? Na união do vértice, a gente faz um desenho, uma ligação entre eles, tá bom? Entre as linhas. Agora, vamos para a próxima figura. Essa daqui não tá retinha aqui embaixo. Então, eu vou ter que dobrar, eu vou ter que virar a minha dobradura. Então, vamos lá. Eu vou virar e vou utilizar essa linha aqui como base. Olha aqui, ó. Se fosse um ângulo reto, a outra linha tinha que estar vindo para cá. Tá vendo? Uma tá ali. E a outra, se fosse reto, tinha que estar vindo para cá, esse ângulo, seguindo aqui. Vou até desenhar aqui para vocês verem como que deveria ser se fosse um ângulo reto. Ó, vou até puxar aqui com o lápis, vamos ver se vai dar certo. Se fosse um ângulo reto,
essa figura tinha que estar assim, ó, galera. Ó, com o lápis, o que eu fiz aqui. Se fosse o ângulo reto, olha aqui, ó. Aqui seria um ângulo reto. Mas não é isso que nós temos. A figura D, ela é como se fosse uma letrinha V, né? Então, o ângulo dela é menor. Estão vendo aí, ó? Ele é fechadinho. Ele é menor que 90 graus. Então, eu faço aqui e ponho o pontinho. Menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo, tá bom? Aqui de lápis fui eu que desenhei, não faz parte da imagem, tá bom? Então, a gente conseguiu relembrar aí como é que é a identificação dos ângulos. O que vocês vão ter que fazer? Vamos reler aqui. Utilizando a dobradura feita com o círculo do anexo 1, nós já fizemos. Meça os ângulos dos polígonos desenhados na figura 1, que tá lá na página 25, tá, pessoal? E pinte de verde o ângulo reto. Olha aqui, ó, quando for ângulo reto, quando tiver assim, é o ângulo reto, pinta de verde. Meça os ângulos dos polígonos desenhados na figura 1 e pinte de verde o ângulo reto. De azul, o ângulo agudo, azul pequenininho, boquinha fechada, tá bom? Agudo, menor que 90 graus. Vai pintar de azul. E vermelho, o ângulo obtuso, maior que 90 graus. Uma bocona aberta, tá bom? Vermelho. Vamos lá na figura 1, lá na página 25. Voltou pra cá. Vamos utilizar a dobradura de que forma? A Celina, que era a aluna que estava aqui, ó, ela quis saber como que ela podia medir o ângulo. Então, a professora ensinou ela a fazer uma dobradura. Vamos utilizar a dobradura para ajudar a Celina, tá, galera? Então, olha aqui, eu até deixei aqui com uma linhazinha mais destacada para ficar mais fácil da gente identificar. Eu vou medir o triângulo e depois vocês vão fazer as outras sozinhos, tá? Então, coloquei aqui na base e observo. Tá reto? Não. Tá aberto? Também não. Tá fechadinho. Então, olha aqui, ó, ângulo agudo. E aí, a gente marca o ângulo. O ângulo é aqui, ó, galerinha. O ângulo é só esse pedacinho aqui, tá bom? A junção aqui dos vértices e a gente junta aqui as linhas, tá? Do outro lado, a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu tenho que procurar o ângulo de todos os lados, de todas as ligações. Então, eu viro aqui a minha dobradura, posso virar, ou melhor, vou usar aqui como base, a parte de baixo do mesmo jeito. Se fosse 90 graus, tinha que ter um L, né? Olha aqui, ó, vou até arriscar, que nem eu fiz lá na outra. Se fosse 90 graus, tinha que estar um desenho pra cá. Não tem isso, né? Tá menor que 90 graus. Então, aqui também tem outro ângulo agudo. E aqui em cima também vai ter um outro ângulo agudo. Basta a gente virar a nossa figura, a nossa dobradura, que a gente vai conseguir identificar. Se fosse reto, tinha que estar vindo agora pra cá, ó. Eu usei essa lateral aqui como base. Se fosse reto, tinha que estar vindo pra cá, ó. O L. Ó. Aqui seria um ângulo reto. Tá? Mas não é isso que tá acontecendo. Olha o que tá acontecendo. Ela veio só aqui dentro, ó. O triângulozinho, tá bom? Então, aqui nós temos um outro ângulo agudo. Eu fiz essas marcações aqui com lápis para vocês visualizarem. Não precisa fazer isso nas próximas figuras. Vocês vão fazer isso no hexágono, no outro triângulo e no retângulo, tá? Meça todos os lados. E aí eu deixo uma dica. Nem todas as figuras vão ser compostas por só um tipo de ângulo. Tem figura que tem mais de um tipo de ângulo. Então, presta atenção aí na hora de você identificar, tá bom? Uma das figuras vai ter pelo menos 2 ângulos. As outras, talvez, tenham aí só um ângulo, tá bom? Presta atenção nesse detalhe aí, nessa dica que a Pro deixou pra vocês. E assim você completa a sua atividade 18.3, relembrando como são identificados os ângulos de uma figura geométrica. Galerinha, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o joinha, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Assim, você fica por dentro de tudo que tá rolando por aqui e eu tenho certeza que as próximas aulas também vão te ajudar.
Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima!